Igreja Nova Aliança com Cristo, pregando o verdadeiro evangelho em todas as nações. Ouça os cultos online, ao vivo pela rádio Chegou a Minha Vez, todas as quartas e domingos, às 19 horas. Fique ligado em nossas programações. Igreja Nova Aliança com Cristo. Visite o nosso site www.igrejanovaliançacomcristo.com. Sigam também as nossas redes sociais. No Instagram, @Igreja Nova Aliança com Cristo 2023. No Facebook e no YouTube, Igreja Nova Aliança com Cristo. Acompanhe também a Quarta da Bênção, todas as quartas-feiras, às 19 horas, com a pastora Camila Gomes. No canal do YouTube, Pastora Camila Gomes. Seja abençoado e compartilhe. Começa agora o culto da Igreja Nova Aliança com Cristo, com o pastor Evanildo Gomes. Reúna sua família, chame seus amigos e vamos adorar ao Senhor de todo o coração. Não se distraia, pois Deus tem uma palavra para a sua vida e que Deus abençoe. Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus, igreja. Estamos ao vivo para o Brasil e para o mundo com mais um culto de família, culto de Santa Ceia, né? Culto da família com Santa Ceia, culto de domingo, que traz o tema, o chamado ao arrependimento. Amém? Vamos aplaudir o nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus, estamos alegres e felizes de estarmos na presença de Deus. Aleluia, para louvar e engrandecer o nome daquele que vive e reina para todo sempre. Quero convidar a todos para ficar de pé. Vamos estar louvando o nome do nosso Deus em oração. Vamos agradecer, aleluia, por mais um dia. Vamos agradecer por mais uma semana, né? Vamos agradecer a Deus pelo mês que passamos, pelo mês de agosto, e que esse mês de setembro, né, nós possamos, aleluia, alcançar do Senhor aquilo que não conseguimos alcançar no mês de agosto, nós possamos conseguir alcançar. O importante é que não venhamos perder a esperança nunca. Passe o tempo que passar, a nossa esperança venha estar firme no Senhor. Amém? Então vamos orar, vamos agradecer a Deus, vamos também nos humilhar perante o Senhor, pedindo perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas. Vamos nos humilhar perante o nosso Deus nesse momento. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Deus poderoso, Deus maravilhoso, Deus fiel. Pai, é no Teu nome que nós estamos aqui reunidos, Pai, em um só propósito, para Te louvar, para Te engrandecer, Te enaltecer, dizer que nós Te amamos, que nós Te glorificamos, que nós Te bendizemos, Pai, nós Te veneramos, ó Pai. Ó Senhor, Tu és o nosso Deus, o único Deus em que nós nos prostramos, Pai. E por isso, Senhor, queremos nesse momento Te pedir perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas. Nos perdoa, Pai. Queremos nos apresentar perante o Senhor com o coração quebrantado, coração humilde, ó Pai. Receba a nossa humilhação, receba o nosso pedido de perdão e que o Senhor possa abençoar-nos com um culto maravilhoso. Que toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração que vai ser ministrado nesta noite seja, aleluia, toda a Ti, Pai. Seja dedicada toda
a Ti, Senhor, e que o Senhor possa visitar cada lar, cada coração nessa hora, onde estiver um adorador, Pai, adorando ao Senhor, cada cidade, estado, país que estiver ouvindo este culto agora, até mesmo aqueles que estão ouvindo a gravação, Senhor, pelo YouTube, possam ser alcançados e impactados com a palavra do Senhor, com o mover do Teu Espírito Santo nesta noite, Pai, que nós possamos ter a nossa, aleluia, a nossa aliança renovada em Ti, Senhor, e possamos passar mais um mês abençoados, fortalecidos com a Tua bênção, Pai. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém? Vamos adorar o nome daquele que vive e reina para todos sempre. Glória a Deus. Aleluia. Vamos declarar aleluias. Glórias a Deus. A cantar. Sim, meu Deus. Aleluia. Toda a criação te louva. Declara mais uma vez. Aleluia. Toda a criação a cantar, sim, Jesus. Aleluia. Toda a criação te louva. Aleluia. Sim, meu Deus, nós te adoramos nessa noite. Receba o louvor da tua igreja. Receba, Pai, o nosso louvor, a nossa adoração, a nossa humilhação, Pai. Nos rendemos a Ti. Aleluia. Toda a criação. Aleluia, Senhor. Glórias a Deus. Eu te vejo em tudo, na formação das nuvens tem você. Ouço o seu sussurro na brisa que vem do amanhecer, na dança do mar, na dança do mar. Ouço a sua voz.
o nome daquele que vive e reina para todos sempre. Aleluia. Glória a Jesus. Vamos adorar ao leão da tribo de Judá. Ele está aqui nessa noite. Ele está aí, ele está contigo. Aleluia. Vejo a maldade se multiplicando. Não estou surpreso, a promessa cumprirá. O mundo em trevas se afundando. Ouvi dizer que o amor se esfriará.
Aleluias. Vamos continuar adorando o nome do Senhor agora com os nossos dízimos e oferta. Glória a Deus. Vamos abrir a palavra de Deus que se encontra em Levítico, capítulo 27, versículo 30, que diz assim: todos os dízimos da terra, seja dos cereais, seja das frutas, pertencem ao Senhor, são consagrados ao Senhor. Amém? Glórias a Deus. Que nós possamos adorar ao Senhor, devolver ao Senhor, né? Todos os dízimos, aleluia, seja dos cereais, seja do que for, tudo aquilo que Deus provê na sua vida, tudo aquilo que Deus te dá, ofereça a primeira parte para o Senhor, amém? Então você que está conosco aí pelo YouTube, pela sua Smart TV, já está aí disponível o código QR Code, onde você pode estar abrindo o aplicativo do seu banco, escaneando aí para esse código QR Code, você já vai estar sendo direcionado para você contribuir via Pix com qualquer valor. Se você está nos ouvindo agora pelo YouTube, pelo seu smartphone, você vai na descrição do vídeo, na descrição tem os dados bancários para você estar contribuindo. Você que está nos ouvindo pelo site, você vai clicar no menu do site, vai aparecer igreja, você clica em igreja, lá em igreja vai aparecer também dízimos e ofertas. Você clicando ali já tem os dados bancários para você contribuir. Você que está nos ouvindo pelo Radiosnet ou pelo aplicativo da Rádio Chegou a Minha Vez. Você está ouvindo do Radiosnet, a Rádio Chegou a Minha Vez, você vai clicar em contatos. Clicando em contatos, você tem o acesso ao WhatsApp da igreja e ali na descrição do WhatsApp tem os dados bancários para você contribuir. Amém? Vamos louvar a Deus com mais um louvor e enquanto isso adoramos também com os nossos dízimos e oferta. Glória a Deus. Aleluia. Se os irmãos quiserem sentar, fiquem à vontade. Em nome de Jesus. Você vai viver a tua oração. Aquilo que você pede ao Senhor, Ele vai transformar em realidade. Eu creio, Jesus. Deus e a promessa. Há momentos que é só você pra acreditar. Então espera. Não vou desanimar. Há segredos que somente a oração consegue acessar. Tem um mistério escondido quando eu entro em oração. Ele ouve o gemido do meu frágil coração. Deus trabalha no secreto, mesmo sem eu entender. E o milagre é gerado para todo mundo ver. Deus transformou em realidade o que ontem era apenas oração. No secreto eu chorava, hoje o meu choro é gratidão. Deus transformou em realidade o que só eu acreditava e me fez viver em público o que somente eu sonhava. Sim, meu Deus. Sabe, tem um mistério escondido quando eu entro em oração. Ele ouve o gemido do meu frágil coração. Deus trabalha no secreto, mesmo sem eu entender. E o milagre é gerado para todo mundo ver. Cante! Deus transformou em realidade o que ontem era apenas oração. No secreto eu chorava, hoje o meu choro é gratidão. Deus transformou em realidade o que só eu acreditava e me fez viver em público o que somente eu sonhava. E teve momentos, era eu e Deus de uma promessa. Era eu e Deus de uma promessa. Era eu e Deus de uma promessa. É verdade? Era eu
exaltar o nome de Jesus. Glória a Deus. Amém, meus irmãos? Vamos orar ao nosso Deus, vamos agradecer pela fidelidade do nosso Pai Celestial. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Pai querido, Pai amado, Pai santo, Deus todo-poderoso, Pai, queremos te louvar, Senhor, pelo mês que se foi, e queremos te agradecer, Pai, por entrar no mês de agosto, aleluia, debaixo da tua graça, debaixo da tua bênção, com as tuas mãos sempre estendidas, Pai, ao nosso favor, aleluia, debaixo da tua graça, da tua misericórdia, Pai. Obrigado, Pai, obrigado que até aqui o Senhor não tem deixado as portas se fechar para os teus filhos, Pai, para nenhum dos teus filhos, que as tuas mãos continuem estendidas sobre esta igreja, sobre cada membro desta igreja, sobre cada fiel, cada dizimista, cada ofertante, Pai, aleluia, cada membro dessa igreja, aleluia, que todos possam, Pai, colher com abundância cada semente plantada neste ministério, nesta obra, que eles possam colher em abundância, Pai, e que a fidelidade de cada fiel, aleluia, de cada adorador, de cada servo, aleluia, glórias a Deus, venha fazer com que o mecanismo, Pai, aleluia, do princípio, da lei da fidelidade, da lei da semeadura, Pai, aleluia, e da obediência possa frutificar na vida dos teus filhos, Pai, e que caia por terra o devorador, o migrador, o destruidor, caia por terra em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, graças a Deus. Amém, meus irmãos? Quero convidar aqui o nosso irmão Sérgio, vai estar orando, aleluia, intercedendo pela minha vida, e nós vamos estar trazendo a palavra de Deus. Pai, seu irmão Sérgio. Glória a Deus, Deus abençoe. Pai do Senhor, pastor, boa noite, igreja. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, é um privilégio, Santo Pai, estar aqui reunidos na sua santa presença. Por isso que é com grande alegria, Pai, pedimos licença para se aproximar da sua santa presença através desta oração e por intermédio do seu Filho amado Jesus. Queremos lhe agradecer, Santo Pai, por mais esse dia que nos concedeu a vida com saúde, lhe agradecer pela alimentação material que o Senhor nos proveu, e especialmente, Santo Pai, lhe agradecer por esse banquete espiritual maravilhoso que o seu servo ministrou até agora. Queremos lhe agradecer, Santo Pai, por tudo que se tem feito em nossas vidas. Perdão pelos nossos erros, Santo Pai. Peço também que leve perseverança, leve coragem, aumente a fé dos nossos irmãos da fé que estão caídos. Levante-os, Pai. Visite os hospitais, visite as cadeias, visite, Pai, as escolas. Leva perseverança, paz. E especialmente, Pai, nesse momento, quero lhe pedir que através do seu Espírito Santo, traga para o seu servo, o Evanildo Gomes, o pastor, a palavra para que ele possa nos transmitir aquilo que precisamos ouvir, Pai, não aquilo que queremos ouvir. Então, encha-o, Pai, com a sua palavra, com a sua maravilha, e onde nós iremos prestar atenção, absorver, decidir e meditar sobre elas. Não merecemos nada, Santo Pai, do que te pedimos. Somos errantes, somos pecadores. Por isso lhe pedimos perdão pelos nossos erros, os nossos pecados, que são muitos. Mas toda a glória, a honra e o mérito é do justo, do seu Filho amado Jesus. Amém. Glórias a Deus. Deus abençoe, irmão Sérgio. Vamos já para o nosso tema aqui. Glórias a Deus. Como já foi dito, meus irmãos, o tema de hoje é o chamado ao arrependimento. Amém? Glórias a Deus. Como nós já conhecemos a palavra de Deus, nós já conhecemos a essência do nosso Deus, o nosso Deus é um Deus de misericórdia. Amém, igreja? O nosso Deus, nós muitas vezes na nossa disciplina, a disciplina do pai, da mãe,
né? A disciplina do líder, de um encarregado, né? De um chefe, muitas vezes pode ser dura e severa. Mas a disciplina de Deus é justa, mas acompanhada de misericórdia. Oh, louvado seja Deus. Nós podemos ver isso ontem, né, pastora Camila? Nós podemos ver isso ontem, né? A misericórdia de Deus pela vida do nosso irmão Sérgio. E não vamos entrar em mérito aqui, mas Deus sabe, né? Mas nós vemos a misericórdia de Deus. Amém, igreja? E a nossa igreja é uma igreja que ela é uma igreja que ela é conduzida, direcionada pelo Espírito Santo de Deus. Aqui, pastor Evanildo, pastora Camila, não apita em nada. É o Senhor quem manda, e quando Ele manda a gente só fala, sim, Senhor. Né, pastora? A gente só obedece. Aqui não é a doutrina de homens, aqui não é o cajado do homem que vai, né? Que vai dominar as pessoas, oprimir as pessoas. Nós temos o cajado de pastor, mas não para judiar a ovelha. O cajado é para conduzir a ovelha, não para machucar ela, né? Tem pastor que usa o cajado para bater na ovelha, para machucar. Mas o pastor que é submisso ao pastor dos pastores, né? Ele não usa o seu cajado para humilhar suas ovelhas, para machucar suas ovelhas, mas para conduzir, né? Para conduzir. A ovelha está indo para o buraco aqui, ela vai e põe, ó, para cá. É para conduzir a ovelha, né? Então, em toda a palavra de Deus, a gente vê Deus, Ele conduzindo o seu povo, mas com misericórdia, né? Hoje nós vamos estar meditando em Malaquias. Vamos estar meditando, ó, em Malaquias e também em Jeremias, tá bom? Situações diferentes, mas que o Senhor tem tratado com o seu povo. Deus, Ele não tolera o erro, Deus não tolera a idolatria, Deus não tolera o pecado, Deus não tolera a mentira, Deus não tolera o roubo, né? Deus não tolera, mas isso não quer dizer que Ele seja cruel. Ele é justo, mas Ele é misericordioso. Em várias situações, igreja, tem situação que nós só merecemos a morte. Se Deus nos destruísse no momento, muitas vezes, no momento que estamos em pecado, se Deus quisesse nos destruir, Ele tinha motivo para nos destruir. Mas Ele é misericordioso, e nós vamos ver isso na palavra do Senhor nessa noite. Amém? Glórias a Deus. Então vamos abrir aqui o nosso primeiro banner. Glória a Deus. Vamos ler a nossa introdução aqui, que fala sobre a passagem que nós vamos estar meditando, né? Em Malaquias e Jeremias. Depois a gente vai estar lendo os textos em nome do Senhor Jesus. Então nossa introdução diz assim: em Malaquias capítulo 3, Deus adverte o povo de Israel para se arrepender por meio de um chamado à fidelidade e à justiça, especialmente em relação ao dízimo e às ofertas. O profeta também traz a mensagem convidando o povo a se arrepender e se voltar para Deus com sinceridade, pois essa volta traria bênção e justiça. Está vendo que quando o povo está em desobediência à mão do Senhor, o Senhor tira a mão e a pessoa fica ali pendengando, né? Muitas vezes a pessoa não perde o emprego, muitas vezes a pessoa não fica sem ter o que comer, mas a mão do Senhor Deus já tirou. Mas por misericórdia Ele ainda deixa a pessoa comer, né? Muitas vezes, se for um pai de família, Deus não vai tirar o emprego e deixar a família toda com fome. Mas o cara está ali trabalhando, mas o negócio começa a ficar duro, começa a ficar atribulado, começa a ficar sofrido o trabalho, né? Por causa da desobediência. Mas aqui Deus falando, né, através do profeta Malaquias, que se o povo se voltasse, né, se o povo se voltar para Deus com sinceridade, pois essa volta traria bênção e justiça, né? E já em Jeremias, né,
Deus fala da necessidade do povo de Judá, né? De se arrepender e mudar suas ações, em vez de confiar na religiosidade superficial, né? E rituais vazios. Hoje o que a gente vê muitas pessoas, né? Que está confiante de que ela é uma pessoa que está próxima de Deus, de que ela está certinha com Deus, porque ela é um religioso, se tornou um religioso, um domingueiro, que está ali todo domingo na missa, todo domingo no culto, né? E ele pratica ali rituais, né? Ele até participa do ritual da Santa Ceia, né? Se for lá na igreja católica, ele participa da hóstia, né? Hóstia, né? E enfim, ele pratica ali todos os rituais, né? Mas são rituais vazios, porque não são sinceros, né? E há muitas pessoas que se escondem na casa de Deus. A pessoa a semana toda praticou o erro, aí quando é domingo a pessoa está lá, na missa ou no culto, praticando rituais e achando: aqui eu estou seguro, aqui eu estou na casa de Deus. E vocês vão ver Deus falando aqui. Deus, quando mandou o profeta Jeremias, né? Deus mandou o profeta Jeremias ir lá para frente do templo. O povo estava indo para o templo adorar, e Deus falou: vai lá para frente do templo, que eu quero pegar esse povo, é lá. É desse jeito, igreja, desse jeito. Então vocês vão ver o quão forte é essa palavra, onde o Senhor fala aqui sobre o povo se voltar, né, em arrependimento. E aqui fala, né? Em vez de confiar na religiosidade superficial e rituais vazios, como o uso do templo do Senhor e a adoração à rainha dos céus. Então você vê isso hoje, né, em muitos lugares, até, né, na igreja católica, né, a gente vê que o pessoal adora Jesus, mas também adora outros, a rainha, né, a santos, as santas, e a gente vê isso também na igreja evangélica hoje, pessoas adorando pessoas, adorando cantores, adorando músicos, adorando a estrutura do templo, adorando o pastor, certo? Então, é sobre isso que o Senhor estava falando aqui, né? Mandou que Jeremias falasse com o povo. Então, Deus, através de Jeremias, alerta que o povo devia ouvir a sua voz e viver de acordo com os seus mandamentos, para evitar a punição e o julgamento que viria com a queda de Jerusalém nas mãos de uma nação conquistadora, né? A gente sabe que foi Nabucodonosor, né, que conquistou ali e destruiu, né? Destruiu o templo e tudo mais. Destruiu a cidade, né, de Jerusalém. O capítulo é um chamado à autenticidade, justiça e fé genuína, advertindo contra a hipocrisia religiosa que cega o povo para a verdade e para a necessidade de um relacionamento verdadeiro com Deus. Esse é um dos maiores princípios da nossa igreja, né? A gente tem uma visão de fazer com que as pessoas tenham uma experiência, né, íntima com Deus, um relacionamento íntimo com Deus, né? Então quando eu aceitei Jesus em outro ministério, me ensinaram muito a coisa da religiosidade, a obediência e tudo, mas não me ensinaram a ter intimidade com Deus. Nós ficamos durante anos, de novo convertido, até lá 3, 4 anos, né, até mais do que isso. Tudo nosso era o pastor. Tudo nosso, eu vou ter que falar com o pastor. Chama o pastor, fala com o pastor, pergunta ao pastor. Tudo era o pastor. A gente não tinha intimidade com Deus para resolver nada. Não tinha intimidade com Deus para resolver nada. Não sabia falar com Deus, não sabia pedir uma resposta para Deus. Não sabia pedir uma resposta para Deus. Não sabia tomar decisões, fazer prova com Deus, a gente não sabia.
porque a gente sabia aquela oração de chegar na igreja, orar, o pastor, vamos, a igreja fica de pé, vamos orar. A gente orava. A igreja abre a sua Bíblia, a gente abria a Bíblia. E a gente aprendia aquela religiosidade. Mas chegou em casa, está todo mundo perdido. Ninguém sabe orar, ninguém sabe fazer nada. Não tem intimidade, não tem secreto com Deus. Percebe? Então, Deus estava falando sobre isso aqui, né? Em Jeremias. Então vamos lá, já ler aqui o texto de Malaquias. Depois a gente vai falar um pouco. E depois a gente lê também Jeremias. E vamos estar também meditando aí em Jeremias. Então aqui Malaquias capítulo 3, versículos 6 a 12 diz assim: o Senhor diz: eu sou o Senhor e não mudo. Presta atenção nesse não mudo aqui. Eu coloquei em negrito aqui algumas partes para vocês estar entendendo aí. A gente vai estar meditando junto. Eu sou o Senhor e não mudo. A gente lê muito essa passagem aqui, né? A parte do versículo 10 a 12, né? Na hora das ofertas a gente lê. Mas hoje eu estou lendo aqui o contexto um pouco atrás para vocês entenderem, né? O que está acontecendo aqui, que o Senhor falou aquilo, né? Onde a gente lê aqui do versículo 10 e 12, tá? Então nós estamos lendo aqui a partir do 6. Aí ele diz: eu sou o Senhor e não mudo. É por isso que vocês, os descendentes de Jacó, não foram destruídos. Vocês são como os seus antepassados, abandonaram as minhas leis e não as cumprem. Voltem para mim e eu voltarei para vocês. Mas vocês perguntam: como é que vamos voltar? Eu pergunto: será que alguém pode roubar a Deus? Mas vocês têm roubado e ainda me perguntam: como é que estamos te roubando? Vocês me roubam nos dízimos e nas ofertas. Também todos vocês estão me roubando. E por isso eu amaldiçoo a nação toda. Você tem ideia disso? Todos, ele diz aqui, todos vocês estão me roubando. E por isso eu amaldiçoo a nação toda. Gente, isso aqui não é maldição que o invejoso lançou, não. Isso aqui é maldição que o próprio Deus amaldiçoou. Tá? Eu, Senhor Todo-Poderoso, ordeno que tragam todos os seus dízimos aos depósitos do templo, para que haja bastante comida na minha casa. Põe-me à prova e verão que eu abrirei as janelas do céu e farei cair sobre vocês as mais ricas bênçãos. Não deixarei que os gafanhotos destruam as suas plantações, e as suas parreiras darão muitas uvas. Todos os povos dirão que vocês são felizes, pois vocês vivem numa terra boa e rica. Eu, Senhor Todo-Poderoso, estou falando. Então você percebe, igreja, quando Deus fala aqui, eu sou o Senhor e não mudo, Ele está falando da misericórdia dEle. Você vê que em seguida Ele diz: é por isso que vocês, os descendentes de Jacó, não foram destruídos. Tipo assim, eu deveria destruir vocês. Mas como eu sou Deus misericordioso, longânimo e não mudo, eu não vou destruir vocês. Vocês não foram destruídos. É isso que ele está dizendo aqui, igreja, né? E aí ele fala, né? Vocês são como seus antepassados, desobedientes, abandonaram as minhas leis e não as cumprem. Deus está chamando a atenção severamente do povo aqui, igreja, né? Aí ele diz: voltem para mim e eu voltarei para vocês. Tem gente que fica clamando: ah, Senhor, o Senhor me abandonou. Deus não ouve mais minha oração. Porque Deus não abre a porta. Porque Deus isso. Porque eu não sinto mais alegria no meu coração. Não vai voltar enquanto nós não se voltar para Deus primeiro. Somos nós que temos que se voltar, igreja. E não é se voltar de lábios. Tem pessoas até que voltam para a igreja, afastou da igreja, aí voltou para a igreja, volta para a igreja, mas não tem vida, não tem transformação, continua, sabe? Continua em desobediência. E Deus via o povo naquela situação ali, onde as pessoas, né, olhavam e via aquele povo oprimido, triste. Muitos diziam assim: parece que Deus abandonou esse povo. Você sabia que quando o ímpio ele percebe? O ímpio ele percebe na face do crente quando ele está sem a presença de Deus. Fala assim: olha, parece que Deus se afastou da fulana. Parece que Deus se afastou do fulano. Olha a tristeza que anda.
era uma pessoa alegre, feliz, tinha um brilho, né? Fulano tinha um brilho e agora está oprimido. Quando Deus fala aqui, ó, todos os povos da terra dirão que vocês são felizes, pois vocês vivem numa terra boa e rica. Eu, Senhor, estou falando. Eu, Senhor, Todo-Poderoso, estou falando. Porque quando a gente, aleluia, se volta para Deus e Ele começa a abençoar, as pessoas olham e vê a alegria na nossa face, vê a bênção de Deus na nossa face. Aí olha para a irmã Neide e fala assim, nossa, essa irmã Neide é abençoada, olha, trabalha, olha, a gente olha para os filhos dela, vê a bênção, a gente olha para a casa dela, a gente vê a bênção. Aí olha para o Sérgio e fala, olha, o Sérgio é uma bênção, Deus abençoou, Deus proveu na saúde dele, Deus agiu na saúde dele, né, e tal, e Deus limpou, e Deus fez isso, Deus aconteceu. Aí Deus olha para Camila, as pessoas olham para Camila, né, para a pastora Camila, vê a mesma coisa, olha para o pastor Evanildo, vê a mesma coisa, e as pessoas veem a mão de Deus, aleluia, sobre as nossas vidas. Mas quando nós nos afastamos de Deus, é notável, igreja, é notável, né, que o Espírito Santo se afastou de nós. Mas muitas vezes as pessoas, por verem a gente ainda praticar alguns ritos, as pessoas acham que Deus nos abandonou, porque fala, né? Deus nos abandonou, mas muitas vezes as pessoas não têm o poder de ver o nosso afastamento de Deus, mas Deus, Ele vê, né? Então, olha para o Miguel, a gente olha para o Miguel e vê a bênção de Deus na vida do Miguel, né, Miguel? Aleluia, louvado seja Deus. Isso mesmo, meu filho. Miguel não quer ficar excluso não, né, Miguel? Então, pessoal, então nós vamos falar um pouco aqui. Eu coloquei alguns pontos aqui, né, dessa passagem que fala aí do chamado ao arrependimento, tá? Vamos falar um pouco aqui do versículo 7, né, que fala, onde fala retornai a mim, né? Então Deus convida o povo a voltar para Ele, arrependendo-se do seu afastamento e voltando a obedecer aos seus estatutos, né? E quando ele fala aqui, e eu retornarei a vós, né? Ele está dizendo que a promessa divina é que ao retornar a Ele, o povo encontrará amor e as bênçãos de Deus, né? E já no versículo aqui 8, né, no versículo 8 e 9, onde fala dos dízimos, né, onde o Senhor fala do roubo, né, do roubo a Deus, os israelitas estavam roubando a Deus ao reterem seus dízimos, né? E isso se tornava maldito, isso se tornava uma maldição na vida das pessoas. Amém, igreja? Então, quando a gente fala de dízimo, isso é muito sério. Isso é muito sério, né? E a gente pôde ver ontem um evento que a gente foi ontem, a gente se fez presente ontem, né? Quando a gente chegou lá, a primeira coisa que a gente ouviu foi uma pessoa testemunhando de dízimo, né, pastora? Pessoa testemunhando de dízimo, coisa linda, igreja, coisa linda, né? A pessoa testemunhando e falando, né? A pessoa de outra igreja, a gente nem sabia que essa pessoa era cristã. A gente já conhecia a pessoa, mas não sabia que era cristã. E ela fez questão de falar ali, de dar o testemunho do dízimo, né? Falando que era algo que parecia impossível. Nem o marido dela, né, tinha a dimensão de que poderia, né, aquilo acontecer, aquela bênção, né? Aleluia, acontecer na vida dela. Aí ela falou, não, mas eu estou sendo fiel ao dízimo, eu vou honrar o Senhor, estou obediente ao Senhor, eu creio que Deus vai me honrar, porque primeiro eu já honrei, a minha parte eu já fiz de honrar a Ele. E ela viu a mão de Deus agindo na vida dela, né? Foi uma inauguração que nós fomos ontem, né, pastora? Então, isso é maravilhoso, igreja, isso é maravilhoso quando você crê no que Deus diz e você, aleluia, entrega, não é uma barganha com Deus, eu vou dar mais, eu vou receber mais, eu vou dar para eu poder receber em dobro. Não é sobre isso, não é sobre isso, é uma questão de honrar a Deus. Quando eu honro a Deus e me coloco na dependência dEle, Ele jamais vai nos abandonar. Quando eu priorizo Deus, olha, Deus vai parar a terra para priorizar você. Se tem um processo seletivo que você vai
vai participar, ainda que você se ache pequeno no meio, dentre tantos que estão sendo ali selecionados. Se você honra a Deus, se você for fiel a Deus, Deus vai dizer, ó, Deus vai pegar o seu currículo e vai dizer assim, ó, dá uma olhada nesse aqui. Às vezes seu currículo vai estar lá no fim. Deus vai criar uma situação para aquele currículo. Pum. Dá uma olhada nesse currículo aqui. E vai ser o seu currículo que vai ser chamado. Amém, igreja? Agora isso é fé. Isso é fé. É preciso ter fé e fidelidade ao Senhor. Amém? Então todos aqueles, né, que retêm, nós lemos aqui que o que? Todos os dízimos da terra, seja dos frutos, seja dos cereais, pertencem ao Senhor, são consagrados a Ele. Igreja, reter aquilo que é consagrado, aquilo que pertence, reter o que pertence a Deus é roubo. Eu vou reter aqui, né? Eu estou com a garrafa aqui da pastora Camila, eu vou reter, não vou devolver, eu estou roubando. E com Deus não faz curva, não. Com Deus a repreensão não faz curva, né? Então foi o próprio Deus ali que falou que o povo estava roubando a ele por reter os dízimos, né? E nós vemos aqui também que fala, fazei prova de mim, né? Quando ele diz aqui, fazei prova de mim, Deus por meio de Malaquias desafia o povo a testá-lo devolvendo o dízimo. Deus falou isso aqui, igreja. Deus mandou que fizesse prova dele, né? Porque Deus sabia que muitas pessoas tinham medo. Sabe aquele medo que você tem de depender de Deus? Aí você guarda para você depender, porque aí você bota a sua dependência no dinheiro e aí você se retira de depender de Deus, né? Às vezes você tem tão pouco que você fala assim, olha, se eu der eu vou ficar 100% na dependência de Deus. Mas você não quer ficar 100% na dependência de Deus. Você quer ter a sua própria garantia. Aí você fala, rapaz, se eu der e Deus falhar? Se eu der e Deus não me abençoar, né? Aí Deus, sabendo que o povo, né, pensava dessa forma, aí Deus diz, fazei prova de mim, né? Deus, por meio de Malaquias, desafia o povo a testá-lo devolvendo o dízimo. E com tudo isso, né, com tudo isso, entendemos que envolve confiança e fidelidade a Deus. Confiar que Ele cumprirá as suas promessas, né? O propósito do dízimo é honrar a Deus, colocar-lhe em primeiro lugar e confiar que Ele cumprirá as suas promessas. A fé ativa e não duvidosa é o que leva a confiar plenamente nas promessas de Deus. Amém, igreja? Tenha uma fé ativa, não tenha uma fé de lábio. E aí fulano, você crê em Deus? Ah, eu creio. Crê mesmo? Opa! Estou cheio de fé, estou cheio de crença. Mas quando a prova chega, e onde você vai ser testado a ser fiel ou não ser fiel, aí você agora fala, não tenho certeza, tenho medo. Então a fé não está ativa. A fé precisa estar ativa. Amém, igreja? Então vamos ler aqui Jeremias, também onde fala, né, de se voltar para Deus, né? Se arrepender e voltar para Deus, o chamado para se arrepender. Então preste atenção nessa palavra aqui, preste atenção no que está acontecendo aqui, nesse contexto aqui, tá? Jeremias capítulo 7, vamos ler do versículo 1 até o 11, que diz assim: o Senhor Deus mandou que eu fosse, aqui Jeremias falando, né? O Senhor Deus mandou que eu fosse ao portão do templo, onde o povo de Judá estava indo para a adoração. Preste atenção nisso. Ele mandou que eu ficasse ali e anunciasse ao povo a mensagem do Senhor Todo-Poderoso, Deus de Israel. A mensagem era esta. Olha a mensagem que Deus mandou ele falar lá no... O povo, todo mundo
Parece que eu estou vendo o povo tudo indo lá para o templo adorar, né? E Deus mandou o profeta dele. Rapaz, Deus pega os profetas, bota os profetas dele em cada um, né? Por que não mandou evangelizar lá pro ímpio, lá na praça, né? Falou, não, vai lá para frente do templo lá que eu vou pegar esse povo lá, né? Aí ele diz assim, ele mandou que eu ficasse ali anunciando o povo a mensagem do Senhor Todo-Poderoso, Deus de Israel. E a mensagem era esta. Mudem de vida. Olha que mensagem dura, rapaz. Mudem de vida, mudem a sua maneira de agir. E eu deixarei que vocês continuem vivendo aqui. Não confiem mais nestas palavras mentirosas. Era aquela palavra bonita que hoje muitos pastores estão usando dessas palavras bonitas. Você vai ser abençoado. Você é joia rara. Você é isso. E é a chave da vitória. E Deus está fazendo. E Deus está acontecendo. Né? Deus está assinando contrato. E aquelas um monte de coisa. E o povo lá. Né? Iludido. Aí Deus diz aqui, né? Não confiem mais nestas palavras mentirosas. Nós estamos seguros. Este é o templo do Senhor. Este é o templo do Senhor. Este é o templo do Senhor, né? Então ali havia toda uma adoração ao templo, né? Eles tinham aquela segurança de que estava na casa de Deus e de que estava tudo bem. Mas na verdade eles estavam todos desconcertados com Deus. Percebe que isso é um engano. Tem pessoas que vivem nesse engano. Nossa, mas eu não perco um culto, eu estou lá, eu sou amigo do pastor. Eu sou até amigo do pastor. Mas o cara está com a vida toda errada. Você está entendendo? Então as pessoas tinham aquilo, porque estavam indo para a casa de Deus e tal, né? Ouvindo ali palavras mentirosas, muitos bajuladores, né? E tudo mais. Então vamos lendo aqui, para a gente entender. Nós estamos seguros, esse é o templo do Senhor, esse é o templo do Senhor, esse é o templo do Senhor. Mudem de vida e parem de fazer o que estão fazendo. Sejam honestos uns com os outros. Porém, parem de explorar os estrangeiros, os órfãos e as viúvas. Não matem mais pessoas inocentes neste lugar. E parem de adorar outros deuses, pois isso vai acabar com vocês. Se vocês mudarem de vida, você percebe que você vê a correção de Deus e você já vê Ele dando uma chance. Ele é muito misericordioso, né? Você vê aqui, né, esse perfil de Deus igual lá em Malaquias, né? Eu sou Deus e não mudo, por isso vocês não foram destruídos, né? Então você vê aqui Deus chamando a atenção do povo, mas você vê também Ele aqui dando a chance, né? Ele fala, se vocês, no versículo 7, ó, se vocês mudarem de vida, eu deixarei que continue morando aqui na terra que dei para sempre aos seus antepassados. Aí no 8 diz, vejam, vocês estão confiando em palavras mentirosas e sem valor. Aí no 9 diz, vocês roubam, matam, cometem adultério, juram para cobrir mentiras, né? A pessoa que está mentindo e jura ainda, né? Para fortalecer aquela mentira ali, como se fosse verdade, né? Vocês roubam, matam, cometem adultério, juram para cobrir mentiras, oferecem sacrifício a Baal e adoram outros deuses. Adoram outros deuses que vocês não conheciam no passado. Aí no 10 diz, fazem coisas que eu detesto. Depois vem e fica na minha presença, no meu próprio templo, e dizem, nós estamos seguros. Será que vocês estão pensando que o meu templo é esconderijo de ladrões? Eu tenho visto o que vocês estão fazendo. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Amém, igreja? Então é assim que Deus vê pessoas que estão com a vida toda errada, mas está ali, debaixo de um ministério, debaixo de uma denominação, né? Tentando esconder o seu erro. Maridos que estão traindo as suas esposas, pessoas que estão roubando, né? Cometendo crimes, mas estão ali, ó. Muitas vezes o pastor bota até em cima do púlpito essas pessoas, né? Bota até em cima do púlpito,
Porque às vezes na cidade a pessoa ali né, sei lá, um comerciante forte, é um político, né, bem sucedido para o povo, perante o povo, né? Mas o Senhor, Ele pergunta: será que vocês estão pensando que o meu templo é um esconderijo de ladrões ou esconderijo de, né, de bandidos, de criminosos? Não é verdade, igreja? A igreja do Senhor é um pronto socorro. Quem precisa, né, de médico é quem? Os doentes. Quem precisa de remédio são os fracos. Mas se veio para a presença de Deus, não tem que permanecer, né, sujo. Quem precisa ser limpo é quem está sujo. E uma vez que veio para a presença de Deus, né, que busque se limpar perante o Senhor. Então nós vemos aqui Deus falando, né, tremendamente em Jeremias. E nós vamos falar também sobre alguns pontos que nos chama a atenção nessa passagem aqui. Vamos falar aqui sobre os principais pontos ali de Jeremias no capítulo 7, né? Que nós acabamos de ler. Quando fala da aliança e a falsidade, né? Quando fala ali da aliança e a falsidade, o povo confiava na sua aliança com Deus e na proteção do templo, acreditando que isso o justificava perante Ele, independente das suas ações, né? Não é uma vez você fez uma aliança com Deus e agora aquela aliança vai ficar ali, ó, impecável, né? Inquebrável, né? Deus fez uma aliança, estamos aqui hoje renovando a nossa aliança com Deus. Mas se nós não permanecermos firmes, a aliança pode quebrar no meio do caminho, né? Pode quebrar de hoje para amanhã, pode quebrar daqui uma semana, essa aliança pode quebrar, né? Mas as pessoas estavam ali confiantes: fiz aliança com Deus uma vez, pronto, agora é o suficiente, independente das suas ações, né? Então, no entanto, Deus não protege os que não cumprem a sua parte da aliança. Amém, igreja? E a passagem fala também da adoração superficial, né? Tem gente que aparentemente é uma adoração tão bonita, né? A gente vê muitas pessoas adorando a Deus, mas aquela adoração bonita, mas tudo superficial, né? O povo praticava rituais vazios e se dedicava a outras práticas religiosas, como a adoração à rainha do céu. É aquela tal da ajudinha para Deus. Ô fulano, mas você não crê em Deus, não? Eu creio, mas se eu fazer, né? Fazer mais um ritual aqui, fazer mais uma oferta aqui para a deusa tal, para o santo tal, para o Deus tal, né? O pessoal tem mania de achar que os santos intercedem, né? Que o santo intercede a Deus. Gente, quem intercede por nós é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que intercede por nós, né? Então, assim como Jesus intercedeu ali pelo aquele povo que estavam, né, estavam ali cuspindo em Jesus, né, tacando pedra nele, ele intercedeu. Pai, perdoa, eles não sabem o que faz. Então o Espírito Santo, ele intercede por nós. Tem negócio de santo interceder por ninguém, não. Santo é Deus, né? E nós vemos aqui também onde fala, como é que diz? Essa rainha do céu que fala aqui, pessoal, é a Astarote, tá? A deusa, que eles chamam de deusa, né? Astarote. Em vez de buscar a Deus com sinceridade, né? E vemos aqui também que fala da hipocrisia, né? A hipocrisia, a religiosidade do povo tornou-se hipócrita. Uma religião de faz de conta, né? Em que se prezava pela aparência em vez da verdadeira santidade e obediência a Deus. Amém, igreja?
Então, as consequências, fala também das consequências, né? As consequências da desobediência, né? Onde dizia que se o povo não ouvia a voz de Deus, ele não hesitaria em rejeitá-los, né? Deus não hesitaria em rejeitá-lo e executar o seu juízo. O juízo de Deus era o que? Se o povo não se consertasse, que ia resultar no sofrimento e no cativeiro do povo. Amém? Então, pessoal, essa é a palavra de hoje, que nós possamos, aleluia, que nós possamos colocar a nossa vida diante de Deus, se voltar para o Senhor, se voltar. Às vezes a correria, né, nos afasta de Deus, né? As preocupações nos afastam de Deus, as provas nos afastam de Deus, mas tudo isso, igreja, é motivo da gente se aproximar de Deus, né? Quanto mais vem lutas, quanto mais eu tenho uma vida corrida, opa, eu tenho que ter, dentro de mim, eu tenho que ter consciência de que eu preciso mais de Deus. Fala, olha, eu estou trabalhando demais, eu estou tendo pouco tempo de orar, eu preciso fazer alguma coisa. Porque muitas vezes a gente acha que, mas Deus sabe que eu não estou tendo tempo, Deus sabe isso, Deus sabe aquilo. A gente começa a justificar tudo, né? Tudo a gente se justifica. Mas Deus sabe. Mas Deus entende. E a gente vai se afastando. E a gente vai se afastando. Amém, igreja? Que a gente não venha perder o senso de, aleluia, da necessidade de nós nos aproximarmos de Deus. Amém? Vamos ficar de pé. Vamos estar fazendo uma oração, pedindo ao Senhor fortalecimento. Vamos nos humilhar perante o Senhor, vamos pedir perdão ao Senhor. Hoje é noite de Santa Ceia, né? Vamos fazer com que nós venhamos tomar a nossa Santa Ceia, né? Não para a nossa condenação, mas para o nosso fortalecimento, para que a nossa aliança seja restaurada, renovada no nosso Deus, e vamos pedir ajuda para Ele nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Oremos ao nosso Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Deus querido, Deus amado, Deus santo, Pai, nós vemos aqui na Tua palavra, Pai, o quanto o Senhor é rígido na obediência, o quanto o Senhor é rígido, Pai, na Tua palavra, aleluia. O Senhor não negocia com o pecado, o Senhor não negocia, meu Pai, aleluia, com a desobediência, com a prostituição, com o adultério, com o roubo, meu Pai, com a mentira, meu Pai. O Senhor não negocia, meu Pai, aleluia, com a santidade do Senhor, aleluia, louvado seja Deus. Não negocia com o pecado, meu Pai, aleluia. Sabemos que o Senhor é rígido, é santo, aleluia, e o Senhor exige de nós obediência e fidelidade, Pai. E nós queremos nessa noite te pedir perdão, Pai, se um dia e se em algum momento, Pai, nós nos afastamos de Ti, nós nos afastamos do Senhor, ó Pai, nos perdoa, Pai, e nos ajuda, Senhor, a se voltar para Ti. Se um dia deixamos, meu Pai, de devolver o que era Teu, aleluia, mesmo quando damos, meu Pai, mas o sentimento de pena, o sentimento, meu Pai, de que não deveria dar, ou o sentimento de arrependimento, ou o sentimento de que estamos dando para homem, meu Pai, aleluia, louvado seja Deus, que nós possamos nos arrepender, meu Pai, aleluia, da nossa adoração superficial, aleluia, dos nossos rituais vazios, meu Pai, aleluia, verdadeiro perante o homem, mas perante o Senhor vazio, aleluia, superficial, meu Deus. Nos perdoa, Senhor, que nós possamos nos voltar para o Senhor, devolvendo o que é Teu, Pai, não só falando de dízimo, Pai, mas devolvendo o tempo que é Teu, meu Pai, a hora que é Tua, o tempo de orar, o tempo de falar com Deus, meu Pai, que nós possamos devolver. Nós não vemos, aleluia, glória a Deus, deixar que o Instagram ocupe o tempo que é do Senhor, o horário que é do Senhor, ó Pai, que as redes sociais, as más conversações, meu Pai, ou as más
as más companhias, meu Deus, aleluia, louvado seja Deus, os más costumes, os más desejos, meu Pai, aleluia, o pecado da infância, o pecado de estimação, venha fazer, meu Pai, com que venha reter aquilo que é teu, aleluia, que não deixamos, meu Pai, aleluia, que nada venha tomar o nosso coração, que é todo teu, meu Pai. Toma o teu lugar nesta noite, meu Pai. Toma a nossa vida, toma o nosso coração, toma a nossa mente, toma o nosso corpo, toma os nossos olhos, os órgãos e medula do nosso corpo, meu Pai. Aleluia, todas as juntas e medulas, meu Pai. Aleluia, do nosso corpo. Aleluia, nós consagramos a Ti, meu Pai, e Te damos, meu Pai, porque Tu mereces, aleluia, toda honra, toda glória e toda adoração, e que nós possamos, Pai, aleluia, louvado seja Deus, sair daqui hoje mais forte, transformados, renovados, aleluia, para a glória do Teu santo nome, mais capacitados, mais fortalecidos, aleluia, e quebrantado, Pai, não agora com um coração orgulhoso, mas com um coração, aleluia, quebrantado perante o Senhor. É o que nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus, no nome de Jesus. Que todos digam amém. Amém, meus irmãos. Então vamos já estar celebrando a Santa Ceia do Senhor. Você que está online, já prepare aí os elementos da Santa Ceia, o pão, suco de uva. Pastora Camila já está ali preparando os elementos. Louvado seja Deus. Nós vamos estar lendo a palavra de Deus, e depois nós vamos estar orando pelos elementos em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos ler a palavra de Deus em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23 a 29, que diz assim: porque eu recebi do Senhor este ensinamento que passei para vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou o pão e deu graças a Deus. Depois partiu o pão e disse: isto é o meu corpo que é entregue em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Assim também, depois do jantar, ele pegou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança feita por Deus com o seu povo, aliança que é garantida pelo o meu sangue. Cada vez que vocês beberem deste cálice, façam isto em memória de mim. De maneira que cada vez que vocês comem deste pão e bebem deste cálice, estão anunciando a morte do Senhor, até que ele venha. Por isso, aquele que comer do pão do Senhor ou beber do cálice de modo que ofenda a honra do Senhor, estará pecando contra o corpo e o sangue do Senhor. Portanto, que cada um examine a sua consciência e então coma do pão e beba do cálice. Pois a pessoa que comer do pão ou beber do cálice sem reconhecer que se trata do corpo do Senhor, estará sendo julgada ao comer e beber para o seu próprio castigo. Amém, meus irmãos? Então, como o Senhor, aleluia, pegou o pão e deu graça, nós vamos também dar graça por todos os elementos do Senhor para a Santa Ceia em nome do Senhor Jesus. Os irmãos, orem junto comigo. Senhor nosso Deus e nosso Pai, assim como o Senhor, Pai, consagrou os elementos, eu quero também nesta noite consagrar os elementos da nossa Santa Ceia. Pai, nós consagramos, Pai, este pão, consagramos, Pai, esse suco de uva, crendo, Pai, que ao comermos deste pão e bebermos desse cálice, estaremos, aleluia, participando do corpo, aleluia, simbolicamente estaremos participando do corpo e do sangue do Senhor, Pai, e que possamos fortalecer, renovar a nossa aliança contigo nesta noite. Por isso, Pai, eu abençoo este pão, eu abençoo este suco de uva e consagro ao Senhor, para que todos nós possamos comer e fazer parte do corpo e do sangue do Senhor, e já te agradecemos no nome de Jesus, no nome de Jesus. Amém? Pastora Camila, distribua os elementos em nome de Jesus. Vamos já colocar aqui um louvor abençoado. Alvo mais que a neve, louvado seja Deus. Glórias a Deus.
Aleluias, louvado seja Deus. Glória a Jesus. Amém, meus irmãos? Todos pegaram aí o pão e o vinho. Vamos ler aqui a parte B do versículo 24, que diz assim: isto é o meu corpo que é entregue em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Que todos comam o pão em nome de Jesus. Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Vamos ler aqui também a parte B do versículo 25, que diz assim: este cálice é a nova aliança feita por Deus com o seu povo, aliança que é garantida pelo meu sangue. Cada vez que vocês beberem deste cálice, façam isto em memória de mim. Todos bebam o cálice em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome de Jesus. Vamos orar. Vamos agradecer o nosso Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai. Pai querido, Pai amado, Pai santo. Que alegria, Pai, estarmos aqui reunidos como igreja para renovarmos a nossa aliança contigo, Pai, anunciando a morte do Senhor até que o Senhor venha, Pai. Obrigado, Senhor, pela vida de todos os presentes, todos aqueles que estão online também, Pai, mas puderam, aleluia, participar da Santa Ceia do Senhor. Que nós possamos, Pai, viver mais, aleluia, mais um mês na Tua presença, Pai, aleluia, fortalecidos, meu Pai, debaixo da Tua graça, debaixo desta aliança tão poderosa em que nós, aleluia, acabamos de renovar nesta noite. Temos um mês abençoado, tenhamos, aleluia, louvado seja Deus, dias maravilhosos na presença de Deus. E eu declaro a Tua igreja abençoada, fortalecida para a glória do Teu nome, renovada, restituída para a glória do Teu nome. E já te agradecemos no nome de Jesus, no nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Vamos aplaudir o nome do Senhor? Glórias a Deus. Quero já estar dando os avisos e estar orando para estar encerrando em nome do Senhor Jesus. Na quarta-feira, pastora, na quarta-feira, a quarta da bênção, presencial e online às 19 horas. Os irmãos não percam em nome do Senhor Jesus, tá bom? E temos também, o programa A Bênção de Deus no seu lar às 21h30 de segunda a sexta. Os irmãos não percam, tá bom, pessoal? Com o nosso irmão querido pastor Elton Araújo. Então os irmãos não percam aí com a reprise todo o meio-dia, né? Temos a reprise também do culto do programa do dia anterior. Os irmãos têm também a oportunidade de ouvir aí, né, no horário do almoço, enfim. Amém? Então não perca aí o programa A Bênção de Deus no seu lar. E no domingo, próximo domingo, estaremos aqui com o culto da família para adorar o nome santo do Senhor, com culto online e presencial às 19 horas. Amém, meus irmãos? Então vamos já orar ao Senhor, agradecendo a Deus, e em seguida daremos a bênção apostólica em nome do Senhor Jesus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Pai querido, Pai amado, Pai santo, Pai, queremos neste momento encerrar aqui agradecendo, Pai, por tudo que o Senhor fez nessa noite, Pai, por esta palavra poderosa, pela vida, Pai, de todos os presentes aqui nessa noite. Obrigado pela vida de cada irmão que fez, Pai, aleluia, que se desprendeu
do conforto da sua casa, para estar aqui, Pai, na tua presença, adorando aquele que merece toda a honra, toda a glória e todo louvor, Pai. Que o Senhor possa fazer com que cada um de nós possamos voltar para as nossas casas alegres, felizes, Pai, glorificando o nome do Senhor, e todos nós temos uma semana abençoada na tua presença, um mês abençoado. Que o Senhor nos dê uma noite maravilhosa, repreenda o terror noturno, livra-nos de todo mal, guarda a nossa casa, tudo que leva o nosso nome, guarda, Pai, protege, Senhor, a nossa família. É o que nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus, no nome de Jesus. Todos estão nas suas mãos e receba a bênção apostólica. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo esteja com todos nós, desde agora e para sempre. Que todos digam amém, glória a Deus, graças a Deus. Vamos aplaudir ao Senhor mais uma vez. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Termina aqui o nosso culto. Obrigado por estar conosco. Obrigado pela sua audiência. Fique ligado em nossas programações. Inscreva-se no canal do YouTube Igreja Nova Aliança com Cristo. Deixe o seu like e ouça nossa rádio 24 horas. Link na descrição. Tenha uma ótima semana e que Deus abençoe.